Parceiros oficiais do Escola em Voz, nesta terceira temporada, Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Keep Up Cultural and Educational. Levando sua escola a um novo patamar. Jornada das Profissões 2026. Por uma decisão consciente e inteligente. Elos Educação e Turismo. Cinep ISC, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um episódio do seu podcast favorito de educação, o Escola em Voz. Mais uma vez com meu querido irmão, camarada Anderson Gross. Como vai, Anderson? Bem, muito feliz de estar aqui para mais um episódio incrível que o canal Escola em Voz, o único canal do YouTube no sul do Brasil voltado para a educação básica e também com o pezinho no ensino superior, tanto na rede privada e também na rede pública. Aqui não tem fronteiras, a gente fala de educação e de um tema que a gente gosta de trazer aqui. Hoje temos um episódio mais que especial. Muito especial, nós estamos gravando, mas quer convidar o pessoal primeiro? Senão eles não vão, tem que dar like, como é que é a parada aí? Você que é bom nessa parte? Se você que está aqui até agora, não perca esse episódio, porque ele traz algo muito especial para todo esse contexto que nós vivemos hoje em dia. Mas a gente pede para você o quê? Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, ative as notificações, deixe um comentário, uma sugestão, algum assunto que possamos abordar aqui. Acompanhe no YouTube as nossas bonitas latas. Acho que virão latas mais bonitas agora em seguida, mas vou deixar isso de surpresa. Também estamos nas plataformas de streaming da Apple, da Amazon e do Spotify. Isso, quase esqueceu, né? Ou quase... Às vezes é que eu não tenho uma ordem definida. Às vezes eu boto um na frente, outro atrás. Às vezes vai o outro na frente, o outro atrás. Entendi. Outro atrás e um na frente. Pronto, agora ficou. É que eu já tô acostumado, né, com o Spotify, daí tudo bem. Sabe que no Spotify a gente teve um resultado incrível, né? Foi no Spotify ou no TikTok? Foi no Spotify, em termos de engajamento e retenção, né, nas visualizações dos nossos vídeos. E nós estamos entre os 25% de conteúdos de podcasts mais vistos da plataforma. Maravilha, viu só como é bom se acompanhar, você se inscrever, comentar e apoiar o Escola em Voz. Rony, nós temos uma surpresa para o nosso público, né, para a galera que vem acompanhando o nosso trabalho, porque nós temos um episódio que foi gravado no passado, que foi um sucesso. Mulheres Educando o Mundo, fazendo aí todo, né, uma sintonia com o Dia Internacional da Mulher, né, com aquela semana, com aquele mês especial. E naquela ocasião, naquele primeiro Convidadas episódio, fantásticas, né? de novo, né, mulheres incríveis que realmente fazem diferença nas suas áreas de atuação, nos seus campos de atuação, nos seus meios sociais. Assim como no passado, né, Gessiane Golinhac mediou, nossa sócia, né? Tá sempre conosco praticamente aqui, já da né, casa, da né? casa. E ela mediou no passado, na ocasião estavam presentes Micarla Freitas, né, que é uma pessoa de uma reputação incrível na área de desenvolvimento de lideranças, né, treinamentos, palestras, assessoria e consultoria, que a gente sempre deixa o nosso carinho aqui também, e Letícia Mello, né, que também, né, tem um excelente trabalho no campo da educação, uma empresária, escritora, né, que está super bem também e que merece o nosso reconhecimento por aquela ocasião que também esteve conosco. E dessa vez, a Gessiane Golinhac retorna, né, como mediadora nessa parte 2, nesse segundo episódio. Nada mais justo alguém que trabalha a cultura de paz, né, vir mediar um episódio, Um né? episódio desses, né? Então, por favor, aproveite aí agora com vocês o Mulheres Educando o Mundo, parte 2. Olá, nossos seguidores inscritos aqui no nosso canal Escola em Voz. Você já tá sabendo que o Rony e o Anderson, fugiram daqui dessa mesa, porque nesse mês especialmente, onde nós paramos para refletir e trazer à tona esses papos aqui relacionados ao Dia Internacional da Mulher, essa nossa mesa está muito bem organizada, com mulheres incríveis que estão, claro, caminhando na educação. Então, você que nos acompanha por aqui, que quer sempre saber sobre as tendências, histórias, reflexões, ideias que estão relacionadas ao contexto do mundo da educação, fica aqui nesse nosso episódio hoje, porque eu tenho certeza que você vai amar as nossas convidadas. Você que ainda não me conhece, apesar de eu já ser quase uma residente aqui nesse canal, vou me apresentar para você. Eu sou a professora Gessiane, sou mediadora de conflitos, professora de cultura de paz e sou
fundadora da Citadina Educacional, que é uma edtech parceira aqui do Escola em Voz, que trabalha com soluções didáticas que levam o ensino de cidadania para as escolas. E fui convidada, tendo essa honra, hoje aqui de mediar essa mesa e conhecer mais sobre essas outras 3 educadoras que estão aqui comigo. Então, vamos conhecer e receber aqui com muito carinho. Primeiro, quero agradecer a presença da Mariana Prisicini. Acertei? Acertou. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou a Mariana, eu sou professora também, mas professora de matemática. Há 15 anos já trabalhando no ensino médio e pré-vestibular e também hoje educadora financeira. Olha aí, bem-vinda. Queremos saber mais do impacto da educação financeira na vida das mulheres. Certamente teremos bons papos aqui com a Mariana. E outra, a Mariana já é figurinha repetida. Outra figurinha repetida que sabemos muito bem é a professora Regina Brasil. Bem-vinda mais uma vez aqui no nosso podcast Escola em Voz. Muito obrigada. Eu sou a professora Regina Brasil, trabalho com literatura, com interpretação, já trabalhei com redação, com italiano, trabalho desde a década de 80, século passado, né? Em pré-vestibular. Hoje eu estou meio que afastada do dia a dia da sala de aula. Na aula em si, eu trabalho mais com palestras. Então, palestras sobre arte, sobre literatura, mais na literatura catarinense, que eu sou, assim, uma devota, uma adoradora da nossa literatura. E trabalho, então, com a cultura catarinense. Olha aí, vamos para o mundo da literatura hoje também. Vai ser legal esse nosso papo. E a nossa última convidada aqui, Cássia Rosa. Conta para nós de onde você vem para chegar aqui no nosso Escola em Voz. Então, meu nome é Cássia Rosa, eu sou educadora. Eu digo que eu sou educadora porque é alma de educadora. Eu comecei na educação dando aula de física, isso há 30 anos atrás, dei aula em cursinhos, pré-vestibulares, e depois eu passei no concurso, então hoje eu sou perita criminal. Só que mesmo dentro da perícia criminal, a questão da educação, ela não me abandona. Então, ela está sempre me acompanhando. A gente faz diversas modalidades de ensino dentro da própria perícia. E também eu tenho um canal no Instagram e no YouTube, onde eu dou dicas de aprendizagem para as pessoas que estão querendo estudar para concurso, para o vestibular. Formas delas aprimorarem os seus estudos. Olha só, muito legal mesmo. Bom, esse nosso papo hoje aqui tão especial, com convidadas incríveis. Claro que a gente vai começar aqui um pouquinho navegando na história dessas mulheres que estão aqui. O nosso episódio já é parte 2 de um episódio que já rolou em 2025, com o título Mulheres Educando o Mundo. Então, o Rony e o Anderson, todos os anos, estão abrindo isso. É como se fosse a parte 2 do nosso Mulheres Educando o Mundo. E aqui, para a gente começar, Mulheres Educando o Mundo, eu quero aqui já abrir a conversa e vou abrir com a professora Regina, já lhe perguntando qual que é a influência da sua atuação na literatura como professora na vida das mulheres. E a professora começou brincando, né? Venho lá da década de 80, então estou desde o século passado, vendo todas essas transformações que a gente foi conquistando enquanto mulheres. Como que você, como professora, percebe a influência da sua profissão, atuação na literatura, nessas mudanças sociais e contemporâneas que nós temos visto aí das mulheres no mundo do trabalho, na vida social, de uma forma geral? É algo muito delicado. Falar da presença feminina é delicado. Por quê? Ainda hoje é terceiro milênio e nós percebemos, né? Acredito que involuntariamente, essa necessidade de a menina ser recatada, fofinha, delicadinha, né? Não que não deva ser delicada, recatada, porém isso não impede que ela seja guerreira, que ela lute pelos seus objetivos e que defina objetivos. E objetivo não tem gênero. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser uma perita criminal, né? Lutar pelo que se quer. Isso eu venho percebendo na meninada, na gurizada, na mulherada. E olha que eu peguei menina, gurizada, mulherada, para ver o crescimento. Eu trabalhei há muitos anos ainda com ensino fundamental e a gente vê um crescimento gradativo da posição do feminino.
Eu tive muitas meninas que sonhavam em ser algo. E eu tive várias mulheres que realizaram seu sonho. Continuo tendo, continuo percebendo. Só que hoje eu vejo muito maior a presença do feminino em diversas áreas que antes eram, se não específicas do masculino, mais próximas do masculino. Isso é muito legal. O pessoal dizia antigamente, né? O lugar da mulher é na cozinha, né? Ou cozinhando, é óbvio. Lavando uma roupa podia ser também, criando seus filhos. Na verdade, o lugar da mulher é onde ela quiser e puder alcançar, principalmente por ela mesma, sem favores. Ela vai atrás, por quê? Porque ela é guerreira. E eu vejo uma posição maior da mulher. Isso me orgulha muito. Eu sempre disse em sala de aula que o mundo é ainda muito masculino, então até se admite um elemento masculino sem tanta formação. Ele vai encontrar algum emprego, alguma coisa. Para as mulheres, não. A mulher tem que ter formação e ela tem que provar 2 ou 3 vezes que ela tem direito a estar ali, seja em termos salariais, seja em termos de competência. E há alguns empregos que ainda hoje se sugere que o ideal seja masculino. Gradativamente a gente está quebrando essas estruturas, mas depende da posição da mulher e da decisão dela. Eu quero esse espaço, eu vou lutar por ele. Isso eu percebo nesses anos todos. 40 e poucos anos de sala de aula, e principalmente na reta final, que seria o pré-vestibular, né? Trabalhei também com universidades nas primeiras turmas, mas a gente nota, principalmente no pré-vestibular, essa garra, essa vontade de eu vou chegar lá, independente do que custe. Por quê? Porque eu posso e porque eu quero. Isso é muito interessante. Muito legal, professora. Eu vou aproveitar aqui o que a professora Regina trouxe, até para mandar para você, Cássia, já esse contexto, né? Nós falávamos sobre esse seu caminhar na perícia criminal e nos incentivos, no sentido de quem quer se dedicar para concurso, para as provas. Como que você percebe as mulheres nessa caminhada? Percebe diferenças, assim, do processo de estudo e escolhas entre homens e mulheres? Como que você visualiza isso? E se dentro da história do que você já vivenciou nessa caminhada, você percebe uma mudança nos tempos atuais, se fosse voltar para alguns anos atrás, por exemplo, na área de perícia criminal ou então outras áreas relacionadas a concurso? Eu acho que o primeiro ponto que eu consigo enxergar vamos dizer assim, uma chegada das mulheres é na área das exatas, né? Eu comecei dando aula de física, a nossa amiga dá aula de matemática, somos mulheres. Então, causa um certo estranhamento uma mulher dando aula de ciências exatas. Tanto que muitas vezes, quando eu falo que eu sou ou que eu era professora de física, a maioria das pessoas chegava para mim assim, gente, que legal, era a aula que eu mais gostava, a aula de educação física. Eu assim, não é educação física, é aula de física. Movimento retilíneo uniforme, lentes. Tá. Tipo, como se uma Não mulher... concebe, né? Isso, né? Claro, mulher, educação física, show. Mas ninguém consegue associar a imagem de uma mulher com física, né? A questão das exatas. Então, esse eu acho que foi o primeiro momento de ruptura ali. E depois, claro, junto da perícia criminal, querendo ou não, é uma área que também tem essa visão muito masculinizada, né? Do homem, que é o que vai para local, de ser forte para enxergar o que precisa ser enxergado ali, né? De coletar as evidências, Sim. lidar com toda aquela situação, né? Muitas vezes com situações, com cenas chocantes. Então, isso, querendo ou não, é muito visto como masculino, né? A própria palavra polícia remete a um masculino. Então, as pessoas muito antes de eu entrar, era assim, não é pra menina, né? As meninas não... Eu não tinha o sonho de ser menina, eu queria ser detetive quando eu era pequena. Ai, Meu sonho era ser detetive. Hoje eu sou uma detetive, Aham. né? Mas eu acho que tudo parte da questão das meninas se imaginarem, saberem que podem. Porque muitas vezes a nossa educação ela foi voltada justamente para o feminino. Qual é o seu lugar? Qual é o lugar daquele feminino? O lugar do feminino é na cozinha. O lugar do feminino é, enfim, educando os filhos dentro de casa.
E hoje em dia não. Hoje em dia a questão da educação, ela já remete a um local que não tem um local, né? A menina, ela pode estar onde ela quiser, ela pode sonhar. Hoje ela sabe que se ela quiser, ela pode estar lá. Então, estudando, tendo a capacidade, hoje em dia a gente está em pé de igualdade. Por exemplo, para entrar num concurso, tu vai estudar em pé de igualdade com os homens. Então, quem é que entra? O mais competente, o que estudou mais, né? O que se deu melhor ali na hora do concurso. Então, acaba favorecendo bastante essa questão do ensino, né? Uma coisa também que a gente vê muito, né, quando a gente analisa quem está entrando nos concursos, a gente vê uma grande maioria de mulheres. A gente tem mais mulheres hoje entrando do que homens. Até por ser o estudo algo que exige mais tempo, mais paciência. E o homem não, o homem já quer sair para o mercado de trabalho e é mais, vamos dizer assim, tem mais atividade, né? Ou precisa de mais atividade e a mulher ela consegue ficar mais tempo concentrada, estudando. Então, acaba se dedicando mais e acaba passando... o que eu falo é mais estatisticamente, né? Entendi. A gente acaba observando nas turmas que entram ali. Tem mais mulheres entrando do que homens. Olha só, muito legal. Puxando da Cássia aqui, já quero trazer das exatas para as outras exatas aqui, para Mariana, matemática e educação financeira. Conta pra gente essa tua caminhada, né, da matemática, da educação financeira, como que esse lugar da mulher é visualizado, assim, num sentido de se você percebe que existem mudanças ou não, como que você, na tua experiência, na tua caminhada, como é que isso foi acontecendo, assim? Vamos lá, eu sou professora há 15 anos. Eu comecei bem jovem e eu pareço ser mais jovem do que eu sou. Então, eu sempre tive isso contra mim. Hoje, talvez a favor. E faz 15 anos que eu dou aula e eu tive um período de 2 anos fora, que eu tirei 2 anos sabático para viajar, que foi 2022 e 2023, e retornei em 2024. E teve uma situação curiosa que eu voltei para o mesmo colégio que eu já trabalhava e eu fui reapresentada para os alunos e, por coincidência, foi no Dia da Mulher. Eu fui no colégio buscar meu material, porque eu voltei no meio do ano letivo já. E no Dia da Mulher, os alunos queriam conhecer a professora nova. E nisso, meu colega foi me apresentar, a Mariana, professora de matemática. Eu ouvi uma fala que eu nunca tinha ouvido. Nossa, uma mulher dando aula de matemática pra gente. Olha. Segundo ano do ensino médio. Isso em 2024. 2024. Tá. Isso por quê? Porque eu quase sempre fui a única mulher de exatas nos colégios que eu trabalhei. Assim, a maior parte. Hoje, eu trabalho num colégio que tem professora de matemática, são 3 de matemática no colégio, não tem homem de matemática mais. Tem uma de física, uma de química. A de física tem 25 anos, também sofreu bastante resistência. Mas ali eu vi que para eles não estava associado isso. Isso que eu já tinha sido professora do colégio, mas não tinha sido professora deles. E trabalhar com educação financeira é um pouquinho pior, né? Porque quem que fala de dinheiro? Quem que cuida do dinheiro? Não necessariamente é o homem, né? Meu marido é professor também, ele é professor de história. E ele trabalha em umas escolas lá para Balneário, Itajaí. E uma vez ele falou na sala dos professores, falou, meu salário cai, eu passo para minha mulher, ela que cuida. O colega olhou para ele e falou, mas você tem coragem de deixar na mão da tua mulher? Ele olhou para ele e falou, ela sabe cuidar, eu não sei. Mas na cabeça deles, imagina, precisa saber. E foi por isso que eu entrei na educação financeira, inclusive, vendo as minhas colegas em sala de aula, em sala de professores, que não sabiam cuidar, preferiam deixar para o marido, mas também se acontecesse alguma coisa com o marido, vai que acontece. Não tinha acesso à conta, não tinha acesso a nada. Então, quando eu saí em viagem para esses 2 anos sabáticos, eu decidi trabalhar com educação financeira, até para ter contato com outras pessoas. E quando eu voltei e trago isso para a sala de aula, os alunos no começo estranham um pouco. Mas depois eles vão aceitando, né? Porque eu sou mulher que viaja todo ano. Quando eu comecei a trabalhar, eu viajava sozinha. Tinha mãe de aluna que ficava preocupada. Nossa, a tua professora tá bem? Ela foi sozinha pra Europa. Não tem ninguém com ela. Hoje essa menina, que a mãe falava, mora na França trabalhando na Tesla. Ela é engenheira de automação, formada pela UFSC. Então, tem muitas barreiras que a gente tem que romper, né? Ainda, né? Ainda tem. Eu não quero ter filhos. Já é decidido, não vou ter filhos. Sou casada há quase 10 anos. Nossa, eu já ouvi de um professor colega, mas... Você é mulher, você tem que ter filho. Gente. Isso faz 5 anos. Sim. Eu falei, mas eu não quero. Não é porque eu sou mulher. E daí eu ainda pergunto para as alunas em sala de aula, para os alunos em geral, né? Quem não quer ter filho?
que tem uma questão de matemática que é qual a probabilidade de ter 5 filhos, Sim. 3 serem homens, 2 meninas. Uhum. Eu falo, quem quer ter 5 filhos? Daí um levanta a mão lá atrás. Então tá, e quem não quer ter filho? Eles ficam assim. Uhum. Então, não, pode levantar, eu não quero. Ele já regala o olho e daí agora tem 5, 6 que levantam a mão. Porque eles precisam de exemplo. E se não tem o exemplo, para eles vai ser algo muito estranho. E daí eu já fui quebrando vários Uhum. paradigmas aí, Sim. né? Mas foi mudando bastante. Claro que eu fui evoluindo também, eu fui envelhecendo, eu vou enfrentando de maneira diferente os machismos que vão encontrando a gente, né? Uhum. Nós jovens temos mais receio de enfrentar, depois que vai envelhecendo, você vai tendo mais coragem de enfrentar, né? Com certeza. Sendo a mais velha do grupo aqui, te digo, com certeza. A gente vai aprendendo a lidar com isso e também deixando outra pessoa constrangida com a fala dela, né? Porque Isso. senão eles não param. Mas evoluiu. Tem muito a evoluir ainda. Digo que tem muito, ainda mais em regiões diferentes que a gente vai, Uhum. cidades diferentes, a tratativa é diferente. Então, já trabalhei em várias cidades, também já viajei muito com a professora Regina, e dependendo da cidade era pior ainda. Uhum. Aí você não vai ter filho, mas quem que vai cuidar de você? Que É. egoísmo É. não ter filho. Então, tem tudo isso. Depende da região, depende da educação, mas o exemplo. Ter professoras mulheres em exatas, porque já me foi me falado, não, mulher tem que dar aula de português. Para ensino fundamental, não pode dar aula para médico. Biologia. E eu tinha Depende. 21 anos quando me falaram isso, tá? Tinha acabado de me formar, trabalhando num cursinho, um colega falou, não, professor de matemática, não, tem que ser homem. E a professora Mariana comentando isso, né? A gente vive um universo da educação que é um universo muito composto por mulheres, assim, Sim, né? sim. Sua grande maioria, né? Estatisticamente é um número que chega a quase 90% hoje da força de trabalho da educação no Brasil. Dá uma caída quando a gente analisa ensino superior, assim. Mas na educação básica, quase 90% é a força feminina. Mas era o que eu ia te dizer, é setorizado, né? Porque tu pegas a maioria feminina no ensino na básica, no ensino fundamental 1, fundamental 2, né? Quando tu chegas no médio, já há um equilíbrio do masculino. Quando tu entras no pré-vestibular, hoje há a presença do elemento feminino. Mas década de 80, por exemplo, eu não sou a primeira, óbvio, mas eu sou uma das primeiras a trabalhar viajando Pré-vestibular. sozinha, mete a bagagem nas costas, pega o carro, em pré-vestibular. Ainda hoje, a presença feminina é mínima. Se nós formos ver estatisticamente, ela é mínima. E assim como a Mariana citou, professora, na sua trajetória tem cenas ou situações desse machismo explicitado, Tem, assim, que lhe tem. marcaram? Muitas, Ou lhe muitas. marcam ainda? Muitas. Disse para vocês, sendo a mais velha do grupo, né? Eu imaginei que hoje não houvesse tanto machismo ainda, né? Mas eu tive um chefe, não vamos citar escolas nem época para não se chegar à conclusão, porque quem acompanha a minha trajetória sabe até em quais pré-vestibulares eu trabalhei ou não. Mas eu tive um chefe que chegou e apalpou os seios. E é algo que, se fosse hoje, a reação teria sido violenta. Por quê? Porque hoje eu já passei daquela faixa do eu preciso, né, entender o que está acontecendo. Hoje é o seguinte, é imediato. Passou, o meu limite físico é aqui. Então, tu entrou, tu invadiu, acabou, não tem conversa, né? Mas me tocou os seios. Ou colegas que, embora eu fosse casada, né, davam em cima, porque não existe mulher difícil. Existe uma mulher mal cantada, né? Isso. Sempre Disponível, né? Sempre disponível. De eu ter que, num dos locais que eu trabalhava, era a única mulher, como tu foste, única mulher em alguns grupos. Imagina, décadas de 90, início de 2000, né? Única mulher em diversas cidades. Uma das cidades, eu chamei um dos donos do colégio e disse, do pré-vestibular em que eu trabalhava, e disse, olha, eu vou juntar o sujeito na porrada. Por quê? Porque eu chego domingo à noite, preparada para segunda-feira, já chego domingo à noite no apartamento dos professores e o sujeito está lá de cueca, samba, canção, Imagina. sentado na sala, olhando, Te esperando. esperando. Eu vou sair do apartamento dos professores, fui para um hotel,
E no outro dia, chamei o dono do colégio e disse, olha, eu estou no hotel X, não vou ficar mais no apartamento dos professores. Se tu não quiseres pagar o hotel, eu vou pagar do meu bolso, mas eu não fico naquele ambiente. E naquele local eu era a única A mulher. única E o interessante é que quem foi meu aluno, e depois eles me conhecem, meus colegas também me conhecem, eu não dou margem a esse tipo de tratamento. Nunca dei margem a. Não é realmente a minha tipologia. Mesmo assim, não me livrei. Não me É. livrei de, né? De Eu, situações. eu fiquei em um apartamento uma vez também, nessas viagens, né? Porque não era hotel ainda, era Uhum. eu e mais 2 ou 3 homens. E daí Uhum. tinha um quarto que era uma cama de casal e o outro que era beliche. E daí o dono do colégio falou: não, você chega, entra no quarto de casal e se tranca pra não correr risco. Isso. Também me Eu disseram tinha isso. 21, 22 anos. Era eu que tinha que Nossa. me cuidar e não os homens Os 10, 15 homens. anos mais Tá. velhos que Mas iam. E eu olhei pra cara dele e falei: então tá. Mas eu tinha 20 anos, eu era a única mulher ali da equipe, isso. viajando com eles. Eu viajei Precisando anos. trabalhar, Uhum. né? A gente E- sabe que para entrar na equipe em Florianópolis, você começa em outras cidades. Sim. É um clubinho muito fechado, Precisa, Florianópolis, né? precisa fazer vitrine. A gente tem que É. se provar, né? Se Tem provar, que se provar. exatamente. E É. daí comecei nisso e eu falei, então tá, depois que virou hotel, daí já ficava mais liberdade, né? Mas era isso, chega, se tranca no quarto domingo à noite para não ter risco de ninguém entrar. Isso me foi dito em 2 outras cidades que eu trabalhei, separaram no apartamento dos professores um quarto só para mulher. Depois uma outra mulher veio trabalhar também, então só para as mulheres. Tinha 2 camas de solteiro, mas chavei a porta para evitar incômodo. E numa outra cidade ainda, muito fofo, numa outra cidade ainda, o bom é que as tias da limpeza, maravilhosas, as tias incríveis, as tias da limpeza decoraram o quarto todo de cor-de-rosa, com uma porção de coisinha, esperando porque vinha a professora Regina. E era um quarto, mas era lindo, e elas cuidavam de mim, elas chaveavam a porta, deixavam, a chave me foi entregue nas mãos. Disse, professora, só a senhora tem a chave e as tias da limpeza, só. Mais ninguém tem acesso a essa chave, é para sua segurança. Olha só como é. E, Cássia, na tua área, assim, você tem episódios para relatar que você sofreu Comigo, não. ou que conhece de colegas, assim, que acabam acontecendo? Comigo a gente também fazia algumas viagens, porque muitas vezes o nosso órgão, ele é novo ainda, né? Se a gente for comparar com os outros órgãos de segurança pública, ele é um órgão novo. Então, quando eu entrei, nós éramos muito poucos. Então, a gente ficou espalhado no estado inteiro. Eu fui sozinha para Joaçaba, fiquei por lá 1 ano e meio. Depois eu fui transferida para Palhoça. Só que em Palhoça a gente acabava atendendo cidades vizinhas, Garopaba, Tubarão, Criciúma, quando essas cidades estavam sem peritos. Então, muitas vezes a gente tinha que se deslocar para atender essas outras cidades. E a gente dormia também nessas outras cidades. Mas sempre foi, talvez até era sempre uma dupla, né? Era uma equipe, então era um perito e um agente. Então, talvez até por já ter uma questão de respeito do agente com o perito, talvez nunca houve vamos dizer assim, esse passar de limites. Então, essas situações, graças a Deus, não aconteceram. Sempre foi muito tranquila. Mas a gente escuta, né, relatos de colegas que estão na viatura, e aí um vai lá e encosta na perna sem querer. Isso acaba acontecendo, né? Não fiquei sabendo de nada, assim, explícito até então. Eu vou aproveitar para trazer aqui, até para quem nos acompanha aqui nos episódios, alguns dados, assim, nós estamos no início do ano, né? Esse nosso episódio para março, mas estamos aqui, o nosso público de Santa Catarina, que é um público importante que nos acompanha aqui no canal. Nós estamos gravando esse episódio em fevereiro, ele sai em março, né? Saiu aí os dados quantitativos de 2025 sobre Santa Catarina, com relação às mulheres. E o nosso estado ficou como o estado que mais teve tentativas de feminicídio em 2025. É uma vergonha, né? Quando a gente olha para isso. O Poder Judiciário em Santa Catarina revelou que por semana, 600 mulheres buscam o judiciário em Santa Catarina pedindo alguma medida, alguma proteção relacionada à violência doméstica. No ano passado,
toda semana tivemos pelo menos uma vítima de mulher morta Nossa. no nosso estado. Mundialmente falando, a cada 10 minutos, uma mulher é morta. Por questões relacionadas, né, ao machismo e tudo mais. E no Brasil, as estatísticas que nós temos aí relacionadas, por exemplo, à violência, que depois eu fui olhar o Atlas da Violência para poder trazer aqui para nós também, mostram que 71% das violências são testemunhadas por alguém. Esse alguém pode ser um adulto, como também, muitas das vezes, pode ser uma criança. E no contexto da violência doméstica, por exemplo, que é o que mais assola, né, a condição de mulher no nosso país, 40% dessas mulheres que são violentadas, 40% das testemunhas adultas que veem cenas como essa, não tomam nenhuma atitude no momento da agressão. Meu Deus. 40% das testemunhas adultas. Então, esse é um dado, assim, horripilante quando a gente pensa nesse contexto, né, do espaço da agressividade. Eu, como mediadora de conflitos, no começo, quando eu trabalhava com mediação, depois eu parei de fazer mediação nessa área e fui para educação, porque eu não tinha condições, assim, de suportar aquelas audiências. Eu não fazia mediações de violência doméstica, porque não é um procedimento que vai para mediação, mas eu fazia audiências de conciliação criminal, que são crimes de pequeno potencial, que a gente chama que é o juizado especial criminal. Você que atua mais nessa área criminal vai entender melhor, mas explicando para o público que não conhece esse contexto. Alguns crimes, por exemplo, de ameaça no trânsito, alguma perseguição, alguma coisa assim que não tem nenhuma relação de violência doméstica, mas que são relacionados à condição da mulher, assim. Muitas das vezes vão parar como um crime no juizado especial criminal. E eu fazia audiências de conciliação, e então eram casos assim, né, que a moça, um dos casos que eu lembro que me marcou muito foi a moça saiu do lugar do estacionamento, assim, sabe quando você sai com o carro de ré? Aí, saindo do lugar do estacionamento e você coloca o carro na frente de um outro que tá vindo o carro, de repente você tem que dar uma insistida de alguém parar pra você ir. E o cara parou pra ela fazer a manobra. E logo já desceu do carro, ela não bateu no carro dele. Ele desce do carro, ela abriu a janela, porque achou que o cara vinha conversar, não imaginava. O cara meteu um soco na cara dela. Nossa. Que horror. Assim, no calor da fúria ali, meteu um socão na cara dela. A menina ficou com síndrome de pânico. Ficou muito mal. A audiência foi assim... me marcou demais, assim, porque naquela oportunidade, ela disse, e no carro dele tava a filha dele. Aí disse que a filha dele gritava assim, pai, para, volta. E aí essa menina tava parece que com uma tia dela, alguma coisa assim, super amedrontada de sair dirigindo de novo, de acontecer alguma coisa, de acontecer outra vez. E aí eu lembro que na audiência de conciliação você tem a oportunidade, né, de falar como você se sente para o outro escutar, né? E ela dizendo para ele, olha, você não tem noção de tudo que você me causou. E eu lembro que você estava com a sua filha. Ela falou, você imagina se alguém faz isso com uma filha sua. E ela pôde falar tudo aquilo, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade também de fazer isso, e eu lembro que lá eles fizeram uma conciliação que ele daí doou fralda para uma ONG que ela apoiava, uma coisa assim, fez lá uma compensação ali que foi proposta e tal. Mas não é pela punição em si, né? Porque a conciliação dela vai por outro caminho, que é a vítima ter a oportunidade de ser ouvida e ter a sua presença na audiência e tudo mais. E um outro que a mulher era... O ex-marido dela devia pra um cara. Devia dinheiro pra um cara. E era um ex-marido, assim, que sumiu da vida dessa mulher. Um cara com quem ela se relacionou e, sei lá, o cara sumiu do mapa. Seguiu a vida. Seguiu a vida. E esse cobrador da dívida tinha o endereço, que era o endereço que o cara morava com ela, e começou a perseguir ela. E começou a seguir ela e descobriu onde que ela trabalhava. Trabalhava no mercado, não vou citar o nome, mas um mercado importante aqui da nossa região. Ela trabalhava no caixa, o cara tava na porta,
esperando Meu Deus. pra cobrar a dívida. Daí ela voltava pra casa, sentia medo. Ela chegou a mudar de endereço. E o cara descobriu o Nossa. segundo endereço dela. Até que daí ela foi, fez a denúncia de Uhum. ameaça e tal, Uhum. que foi a única condição para que ela se Uhum. sentisse mais protegida, assim, né? E aí, essa foi uma audiência que as duas partes compareceram, e eu lembro que me marcou demais, assim, a forma como. E aí eu fico pensando, né, se nesses dois casos, né, se é um homem que tá dirigindo, se é Uhum. uma mulher que não é a esposa do cara, Uhum. será que essas pessoas teriam coragem de agir dessa forma? Tomariam as mesmas atitudes, né? Muito possivelmente não. Eu tenho um colega na UFSC que ele trabalha com um grupo de homens agressores de Uhum. violência doméstica. E ele fala pra mim, ele fala, Gessi, é muito difícil, porque o agressor, quando ele vem participar dos grupos, né, que muitas das vezes é mandatório, assim, judicial, tem que vir, tem que participar, eles demoram muitos encontros e alguns não conseguem mudar a perspectiva de que o que eles fizeram é errado. Mas não mudam. Em alguns casos, não mudam. Muitos casos não mudam. Então, daí, eu não vou lembrar agora, mas eles têm nesse grupo da UFSC essas estatísticas de quantos conseguem modelar, assim, o pensamento pra... Então, ele fala, e tem alguns que é tão resistente, é tão cultural, tão assim, que não muda. E são grupos formados por homens, né? Então, tem aqueles que já passaram por processos, já foram julgados, então fazem parte do grupo para conseguir colaborar. Eu penso que esses são caminhos, assim, interessantes, né, nesse sentido, assim. E aí, para devolver para vocês essa nossa conversa, assim, vou falar com a Mariana. Você trabalha com educação financeira. De que forma você, enquanto professora e nesse foco da educação financeira, vê que existe um impacto da questão da educação financeira na vida das mulheres e até mesmo nesse rompimento de alguns padrões dessa estrutura machista que a gente tem? Vamos lá. Primeiro eu vejo na escola uma parte importante que eu dou aulas, mas matemática a gente também tem os apoios, né? Tem os horários de apoio, tirar dúvidas, e é nesse momento que a gente cria relação com os alunos. Então, tem um caso, até para complementar o que você estava falando, que as alunas, elas me traziam coisas que elas não traziam para os outros professores. Então, já aconteceu há um tempo, uma vez uma aluna queria mudar o lugar dela no espelho de classe e o professor não quis, porque não viu o motivo. Daí vieram me dizer, não, professora, ela quer sair do lado de tal menino, porque o menino tá assediando ela. Ele tentou, ele foi lá, passou a mão na bunda dela, ele não sei o quê. O namorado dela quer bater nele na rua, porque ele não para. E ninguém sabia. Eu fiquei sabendo por causa de um atendimento à tarde. Aí eu saí dali, eu fui para a sala da coordenação e falei, tá acontecendo isso, isso e aquilo. Era um menino que na sala, ele se fazia assim de coitadinho, de não, ai não, coitadinho dele quieto. Mas por trás, assim, ele tava indo para cima das meninas. E elas sentirem liberdade com alguém, elas não vão falar isso pro professor homem. Elas não vão chegar pro professor homem e contar, ele tá me assediando. Claro que não. Teve um caso, a Regina deve lembrar, de uns anos atrás no Twitter, que as alunas estavam expondo os colegas que já tinham assediado, Sim. relacionamentos abusivos. Eu via meninos que eram ótimos em sala de aula. Nossa, me tratavam super bem. Não, professor, ele foi meu namorado, eu não podia olhar para outra pessoa. Olha. Nossa. Daí a gente começa a ver que elas estão começando já mais cedo a ter um pouco de liberdade, mas elas têm vergonha. Porque nesse caso da menina que foi assediada, não foi ela que me contou, ela nunca falou nada para mim. Foi a colega que falou, não, ela quer mudar, porque ela não aguenta mais ficar perto do menino. Mas, Mariana, boa parte, isso, trabalhando com educação há tanto tempo, boa parte a gente escuta não só das crianças, das jovens, a gente escuta vozes externas, Sim. exteriores à educação. Seguinte, por que tu foi assediada? Menina, olha como é que tu estás vestida. Olha o shortinho. Olha, que você tá olha usando. o teu jeito, olha a tua menina sempre acha posição. que a culpa é dela. E nos é colocado também, nos é colocada essa pecha de tu estás te expondo. Tá, vamos com calma. Eu me maquio, eu uso uma roupa porque eu gosto, eu não estou utilizando isso para ser violada, para ser tocada, para ser assediada. Sim. E parece básico, né? Meu corpo, minhas regras, mas é o meu limite. Não me toca se eu não quero, eu não te pedi e principalmente eu não permito.
Mas ainda hoje, boa parte, a primeira coisa que faz é meio que duvidar. Será que ela não está meio histérica? Aliás, a palavra histeria já é o máximo, né? Máximo histeria, né? Ela está meio histérica, ela tem problemas, né? Ou ela tá Bo- só fazendo um doce, Tá porque no exagerando. fundo ela Ela. quer. Isso. Não tem o Criando direito de É. não resistência. querer. Aí, não, aí Isso, voltamos isso. a. Não existe mulher difícil. É. Existe a mulher mal cantada. Uhum. Nós temos até, infelizmente, de uma certa faixa etária, uma homarada, me perdoem, eu estou generalizando, que acredita que lesbianismo é um caso só, é caso. Não é Não encontrou o gênero. homem Não, certo. não. Exatamente, porque não encontrou o homem certo. Aí a gente É. escuta coisas assim e pensa: meu Deus, de que buraco saiu essa É uma criatura? autoestima, né? Aliás, é uma autoestima. Sim. Eu não posso usar palavras baixas aqui. Então, é autoestima incrível. E sobre a educação financeira, eu sempre falo, tanto para as minhas alunos, quanto para as minhas clientes hoje de atendimentos individuais, são mulheres adultas, médicas, advogadas e afins. Eu sempre falo que eu posso não gostar de cuidar do dinheiro, mas eu tenho que saber o mínimo, Eu para não preciso. ser refém dos outros. Uhum, Eu sou casada, eu deixo meu marido cuidar. Façam investimentos separados. uhum, Tenham as suas aposentadorias separadas. Uhum. Eu não gosto, prefiro. Não interessa. uhum, Tem a sua conta, nem que seja. Isso. Meu marido não cuida do dinheiro dele, sou eu que cuido. uhum. Deixa tudo na tua conta. Não, cada um com a sua conta. Me Uhum. dá, eu te ajudo, o teu celular, pega aqui, vamos abrir. Mas tem que ter autonomia. Uhum. Autonomia de. Eu já pedi demissão de colégio que me fazia mal, porque eu já tinha o meu dinheiro guardado e não precisava Sim. mais daquilo. Pegava muita estrada, quase Uhum. sofri acidente várias vezes, parei de pegar a estrada. Eu fui reduzindo minha carga horária, porque adaptei meu padrão de vida para isso. Então, a gente vai adaptando, vai criando isso. Gosto de viajar, acabei de voltar de um mês de viagem e eu tive que ouvir. Eu estava dando aula na escola pública no passado, eu assumi o concurso e me exonerei. Eu ouvi uma aluna de 8º ano que eu fui levar eles para o Museu Virtual, que tem uma sessão de. Era Leonardo da Vinci, Uhum. lá no Paradigma. E daí mostrando, o quadro, a pintura da Santa Ceia, tá em Milão. Uhum. Eu já fui. A professora também já foi no Louvre, né? Fui. Não sei o que. Eles viviam perguntando quantos países eu conheço. De um dia uma aluna chegou para mim e falou: professora, a professora é só professora? Eu falei: hoje não, hoje eu sou educadora financeira também. Porque eu não consigo imaginar um professor indo para Paris só sendo professor. Eu falei: mas X, né? Eu falei: não, mas eu fui 2 vezes para Paris antes de fazer qualquer outra coisa. Uhum. O professor, ele poderia ganhar muito melhor. Sim. No ensino público, então, mais ainda, né? Mas eu acho que a questão de saber cuidar do dinheiro, saber as suas prioridades, entender. Eu, antes de conhecer meu marido, eu tava saindo com outro menino que. Eu saí 2 vezes, né? Ele não aceitou que eu pagasse a pizza. Não, imagina, eu vou te pagar. E quando ele soube que eu ganhava mais do que ele, eu não queria contar, mas ele encheu tanto o saco. Ele, porque eu ganho, sei lá, X mil por ano. Daí eu falei: tá, eu ganho 30 mil a mais por ano que você. Nossa, eu achei que eu ganhasse mais. Eu falei: sim, mas eu viajo, dava aula em 3 cidades. Claro. Mas eu trabalhava um também monte. viajo. Eu falei: olha, desculpa, mas eu trabalho onde me valorizam. Uhum. Eu sempre falo pro meu marido que foi a sorte dele, que meu marido já tava vindo me conhecer, a gente trabalhava juntos. Ali eu falei: não dá. Não dá, onde já se viu, eu ganhar mais do que o cara. Que absurdo, né? Meu marido falou: não, se eu puder ficar em casa enquanto você trabalha, eu cuido da casa. E isso para as pessoas é muito estranho, sabe? Eu sempre ganhei mais que meu marido. Esse ano vai ser ao contrário, porque eu reduzi carga para poder. Daí eu tenho trabalho autônomo, né? Daí depende muito. Mas, nossa, que absurdo a mulher ganhar mais. Que absurdo a mulher cuidar. Meu marido não saber nada, vai como dar é um que golpe em você. E como é que o homem se sente? Tu ganhando mais? Que Isso. horror. Tá diminuindo, né? Nossa, ele Ainda. vai se sentir menor. É. E eu tento trazer isso para as alunas também. Tento trazer. Minhas alunas não sabem, quando sair o podcast elas já vão saber, mas meu marido vai trabalhar no colégio que eu trabalho. Ele vai começar esse ano no mesmo colégio. Então, eles vão ter ali a comparação, né? E são estilos completamente diferentes, tudo. Mas eu sou uma pessoa que se impõe muito. Eu tenho as minhas opiniões, e enquanto mulher, isso já me fechou muita porta. Aham. Nossa, E vai continuar pra quê? fechando. Pra que falar tanta coisa? Porque a minha opinião não podia ser falada. Só que eu falo para as alunas acham o máximo.
Acham sensacional. Isso é uma influência maravilhosa. Sim. É. Isso Ai, professora, eu quero viajar como você viaja, eu também não quero ter filho. Ah, daí veio uma mãe esses dias, não, porque minha filha até adora. Ela até adora. que lindo. Eu falei, que bom. Uhum. Que bom, a gente não vai pra sala de aula pra fazer amigo. Eu sempre falo, não vou pra Não. fazer amigo adolescente. Uhum. Mas se gostar de mim, melhor ainda. Uhum. E se servir de exemplo, se pelo menos uma menina enxergar alguma coisa ali, Uhum. entender, É. tá ótimo. Não só a Exato. matemática, né? Matemática também, mas tudo que perpassa Não, a mas eu acho matemática. que é vida, Mariana. Também. Eu viajo sozinha também. Eu sou Uhum. viúva, né? Uhum. De um segundo casamento. Então, antes de casar de novo, sempre viajei sozinha. E depois que meu marido faleceu, ele tinha me dado de presente uma viagem, né? Ele faleceu antes da gente poder viajar. Eu fui fui na viagem, até porque tinha sido presente dele, né? E continuo viajando sozinha. E muitos, até homens, vêm, né? Mas como é que tu vai sozinha? Eu digo, tá, eu vou. Eu fui para a Islândia, fui para a Noruega, não fui na Finlândia, devo dar uma chegada. Este ano eu vou para Montenegro, devo dar uma chegada a Itália é sempre ponto, que eu sou formada em italiano, eu sou tradutora e intérprete de italiano, Olha. então a Itália, estudei lá em Perugia e Siena, né? Então, a Itália é sempre um ponto de onde eu saio para fazer as outras. Fui para, bom, Reino Unido, França, toda a Grã-Bretanha, né? Aí as pessoas dizem, tá, mas tu viajas sozinha, e as meninas me vêm atrás, né? Tá, mas como que tu faz? Eu digo, olha, Isso. mulher viajando sozinha, ela tem que ter uma coisa em mente. Ela tem que saber que ela tem limites maiores do que um homem viajando sozinho. Com certeza. Então, ela tem que saber onde ela vai, por que ela vai, qual é o objetivo. Que horas? Que horas. Isso, a que horas ela sai, a que horas ela volta para o hotel. De preferência, evitar um hostel, se tu não tem tanta certeza, né? Uhum. Procurar, a maioria das vezes, hotel, trens, aviões e coisa, tudo em locais registrados. Então, mas é isso de elas virem atrás. Então, eu posso também fazer, e tenho mães separadas que vêm atrás e pedem para fazer roteirinho. Já fiz roteiro para algumas, Que legal. para ir, o que fazer, o que não fazer, até para se preservar. Sim. Isso é exemplo de vida. Muito Eu fiz uma legal. viagem de bicicleta sozinha. Olha. Eu fiz o Vale Europeu, que nós temos aqui em Aham. Santa Catarina. Saí de Timbó. Uhum. Ele é um circuito que ele é circular e ele retorna em Timbó. E aí passa em diversas cidades, a paisagem é maravilhosa. Mas quando eu fui fazer, foi justamente, meu Deus, tu vai sozinha? De bicicleta? Sim, fui sozinha, de bicicleta. Tava com todos os hotéis já reservados. Uhum. Então, assim, o planejamento ele é muito maior. Ele é maior, Principalmente sim. questão dos horários, porque assim, começava a anoitecer, eu assim, opa, Dentro tá na do hora. hotel. Isso, dentro do Uhum. hotel. É. Né? Porque assim, são muitas estradas que são desertas. Uhum. Eu passei, assim, um local apenas, que foi um local meio estranho, que era um local que estava tendo desmatamento, eles estavam podando algumas árvores, e assim, eram vários caminhões com mão de obra exclusivamente masculina, e eu passando sozinha de bicicleta, com a minha mochilinha nas costas, no meio deles ali. Então foi esse o único momento que eu me senti insegura. No restante foi tudo muito tranquilo, apesar de sempre dar aquele certo receio da gente estar sempre se Sim. precavendo, né? A gente Mil e um mais cuidados. Né? Exato, a gente tá com a atenção na frente, mas não é só na frente, a gente tem que estar observando se não tem ninguém atrás, se não tem ninguém te Não. seguindo, se não tem ninguém te observando, se não tem ninguém te olhando estranho. Mas deu tudo certo e recomendo. É um momento de introspecção, de conversa com a Legal. gente mesmo, assim, foi E é fantástico. libertário, é libertário. Isso. É uma coisa que eu indico, pode parecer estranho, mas sempre que eu tenho uma aluna, ex-aluna, eu tenho um relacionamento excelente com meus ex-alunos. Tem alguns que são filhos e são filhos do coração, eles sabem. Delícia. Alguns que eu chamo de filhote. Hoje eu sou cuidada só por ex-alunos. O meu cirurgião, a minha oncologista, mastologista, ginecologista, fisioterapeuta, Que todos, lindo todos, todos. isso. Minha dentista é uma filha realmente, assim, e são todos ex-alunos. Quando esses ex-alunos me encontram, é um relacionamento muito forte, né? E muitas meninas que se separam vêm com aquela situação, Regi, eu tô assim, eu digo, vai viajar.
Vai viajar. Não vai viajar para comprar, não vai viajar para sentir aromas diferentes, perfumes diferentes, sabores diferentes, Isso. áreas diferentes, né? Viaja, faz uma malinha simples, mete o pé na estrada. Aí faço roteirinho até por isso. É libertário. Estar sozinha consigo mesma, na dificuldade de conversar com alguém, tu tens que conversar contigo mesmo. Isso mesmo. Isso faz uma diferença, menina. Eu quero puxar disso que vocês estão trazendo, da autonomia financeira, da autonomia das decisões, dessa liberdade, né? De se reconhecer enquanto sujeito único, sem necessariamente estar pendurado em alguém, Uhum. que tem, né, esse movimento que a gente tem ajudado a entender sobre isso. Para trazer uma questão que até foi um pouco alvo assim, de polêmica no ano passado, de um autor brasileiro que acabou dando uma entrevista e falou sobre o quanto que os meninos, de uma forma geral, têm sofrido com esse movimento da maior autonomia das meninas e o quanto que, né, deveríamos acolher os meninos dentro desse contexto, né? Não precisa citar nome nem nada, só a situação, mas só tô fazendo uma abertura aqui pra gente falar sobre isso. Esses movimentos, que são movimentos do ódio às mulheres. A Cássia mesmo disse assim, olha, o número maior de mulheres entrando no concurso, porque a gente percebe que tem uma postura um pouco mais focada, com maior dedicação, e que acaba, óbvio, o concurso se dedicou, focou, vai Sim. passar. Isso. Né? O mundo do trabalho também já tem, né, caminhado muito mais para essa questão da qualificação e não necessariamente do gênero, que ainda impacta em muitos lugares, mas em vários outros não. Então, como é, né, no campo da educação, e vocês todas aqui nessa área da educação, vocês visualizam que nós devemos, enquanto escolas, né, e as diretoras, coordenadoras, as pessoas que nos assistem e acompanham aqui no Escola em Voz, podem criar movimentos para que a gente, ao invés de alimentar essa polarização, que hoje em dia qualquer assunto ganha facilmente uma polarização, assim, de N lados, e que a gente consiga encontrar pontos de aproximação no sentido justamente de não termos uma nova era de meninos odiando as meninas por elas estarem ocupando espaços que nunca foram das mulheres. Então, como é que, na percepção de vocês, esse lugar da escola pode ser efetivo para ajudar nessas discussões e não gerar esses pontos dissonantes tão distantes assim que acabam gerando polarização? Quem começa? Bom, a faladeira. Eu acho que o principal é o respeito. Mostrar que realmente não há um espaço só masculino, um espaço só feminino. Porque eu vejo, por exemplo, uma gurizada, meninos, né? Que lavam a louça, que lavam a roupa, que adoram cozinhar e não é se meter a fazer algo gourmet, porque homem quando cozinha, cozinha gourmet. Não, fazer o arroz, feijão, o ovo frito, né? Trocar a fralda dos filhos ou chegar e dizer, pode, se tu ganhas mais do que eu fico em casa dando uma estrutura e tu vai à luta, né? Nós darmos respeito a esse tipo de homens também, mas que eles percebam que eu posso ter esse tipo de homens, mas eu posso ter a mulher que vai à luta, que consegue, e não importa quem ganha mais, importa que os dois estejam bem. Então, a questão de respeito ao ser humano, independente da parte de gênero, da parte social, financeira, respeito. Se eu admito que um homem vá atrás, corra, passe noites trabalhando para poder render mais financeiramente, para poder realizar sonhos, por que uma mulher não pode fazer isso também? Eu escutei durante anos do meu primeiro casamento, eu sou divorciada do primeiro casamento, viúva do segundo. Eu escutei durante anos que, então, mas o que teu marido vai pensar? Tu dá aula no meio de uma porção de homens. E meu marido na época dizia, olha, tu ganha bem, eu não preciso ganhar tanto, tá bom. Mas o que os outros vão dizer se tu trabalha direto? Eu chegava sábado em casa e viajava já no domingo à noite, né?
Tu tá direto na estrada, tu trabalha demais, isso não é coisa de mulher. Quem é que disse que eu não posso? Então, é respeitar se eu posso, principalmente se eu posso, e se eu quero, não é só o poder, é eu querer se eu quero. Quando nós trabalhamos o respeito ao ser humano, independente de todo o resto, o respeito ao ser humano, não há um ambiente só de homens ou um ambiente só de mulheres. Não há um ambiente só para isso ou só para aquilo. É respeito. Empatia também ajuda bastante, mas parece que é uma palavra proibida, se colocar no lugar de. Tu vais escutar bastante o fato de tu não querer ter filhos também, Já tá? escuto há 10 anos. Porque tu sabes que é a função da mulher é gerar filhos para o homem, né? Nós não precisamos disso. Não há necessidade disso. É um desrespeito para contigo e para com todas as pessoas que, sinceramente, não devem satisfação a ninguém. É uma opção tua, né? Respeito. Respeito e empatia. Para mim, se partindo disso, a escola já consegue grande coisa. Também. Uma coisa que eu vejo, não só para a escola, mas para todo mundo, é que não é obrigação da mulher ensinar o homem. E vem muito isso. Ai, como que eu vou saber se ninguém me ensinou? E eu passei por isso lá em casa com meu marido, que meu marido ele é todo desconstruído, ele é professor de história, né? Mas teve uma situação de um amigo dele, que o amigo dele, ele abusou psicologicamente da namorada, traiu a namorada com a noiva do outro amigo. Nossa. Foi foi um absurdo. Foi na época Especialista. foi bem ali em 2021. Só que na época, todo mundo ficou indignado com a noiva do amigo, que teve um caso com o amigo. Estavam xingando ela de tudo que vocês podem imaginar no grupo dos homens, né? E ele era O amigo, ele tava ali. Falei, tá, vocês não vão tirar o menino do grupo? Não. Eu falei, tá, Bruno, mas você não vai falar nada pro meu amigo? Não é minha obrigação. Eu falei, tá, você entra em sala de aula, você diz que a mulher isso, a mulher aquilo, mas quando o teu amigo tá ali falando pra... A namorada dele era formada em engenharia. Mas ele falava, não, porque o pedreiro sabe mais que você. Ela é engenharia civil. Só que ele não era formado em nada. O pedreiro sabe mais que você. Ah, porque não sei quem ele fez a menina dar um presente pra guria que ele tava traindo ela, assim. Nossa. Eu falei, tá, Bruno, vocês não vão fazer nada? Não, porque não é nossa obrigação. Eu falei, tá, ele é teu amigo pra você ir pro bar beber, então. E a ética? Foi assim, foi uma briga bem feia, porque eu me senti no lugar dela. Eu pensei, vocês estão falando mal das meninas, e o menino continua ali. Daí, depois ele falou, não, porque você espera que eu seja desconstruído que nem você. Eu falei, não, eu espero que você vá atrás do conteúdo. Porque a história você tá estudando. Preciso eu pegar um livro pra te ensinar como lidar com a mulher? O que você fala não serve pro teu amigo, porque o outro lá não pode assediar, mas o teu amigo pode? Então, eu acho que o homem, até os professores homens darem esse exemplo. Eles precisam aprender também, né? Muitos não fazer as piadinhas. Isso. Mas, assim, não tratar um menino diferente da menina. Isso. Ai, nossa, a menina foi bem em matemática, mas... Nossa, uma mulher indo bem em exatas. As mesmas... Assim, ó, eu arrisco dizer que esse ano, no meu terceirão, as melhores notas são todas de meninas. Todas em matemática. E falta isso. É que fica muito no... A mulher na educação. Tem muita mulher no ensino fundamental 1 e 2, porque é o cuidado. No fundamental 1 não é professora. Na Vai verdade, colocar um homem, nossa, mas o homem... Imagina um professor homem tendo que trocar a roupa da menina. Não tá ali como professora, Não, mas tá ali é como que- babá. Por não isso que tá, pode é a ter. continuação da maternidade. Exato, Isso, tá ali como exatamente. babá. É. E daí no ensino médio, não, porque daí é mais intelectual, daí precisa do homem. É isso, a educação é majoritariamente feminina, porque o básico é a maior parte da educação. Exato. O fundamental 1 e 2. Mulher no fundamental 2 não tem problema dando aula de matemática. Eu sempre tive aula com mulher, mas no médio não. Então, se os homens não entrarem nesse meio, daí vai ter a polarização. Os homens têm que entrar junto. Se não entrar junto, vai ficar muito, o professor fala isso, a professora fala aquilo. Não tem como, não tem como. E os alunos vão se espelhar quem? Na mulher? Os meninos? Claro que não. Os meninos vão se espelhar no homem. Aí o homem que fala que pegou não sei quem. E aí? E ainda existe? Isso é Sim. década de 80, eu tô em 2026. E ainda tem. Existe. Em tudo que é lugar, do colégio mais simples até o cursinho pré-vestibular. A piadinha a gente continua vendo, né? Aquela Tá de, um olha... pouquinho melhor, tá um pouco mais politicamente correto, mas não acabou. Eu escutei há poucos anos até aquela coisa, eu não fui à caça, caiu morto na minha frente, então fazer o quê? Olha. Já ir à caça já é um must, né? E olha que pode dizer para o Rony, eu tô segurando a língua. Não, mas precisa dessa parceria, senão não tem como. E E tem você, uma outra Cá? parceria também que eu acho que é bem importante. A casa,
que é fundamental ali, com a escola. Porque não adianta só em casa a gente passar uma educação se a escola não está ajudando, ou vice-versa. Né? Eu sei porque, assim, eu tenho um filho hoje de 19 anos, quase 19, e ele cresceu comigo, basicamente, me vendo, né, uma mulher independente, porque eu sou separada do pai dele já há bastante tempo, né? Então, 15 anos a gente é separado. Então, ele cresceu comigo, me vendo conquistar várias coisas, né? Independência, tudo. E aí eu sempre pensei, não, ele vai ser um garoto desconstruído, né? Vai ter... Gente, ele me vem às vezes com cada coisa que eu sinto, Senhor. Por quê? Mas da onde é que tá vindo? Escola? Dos colegas? Influências, né? Exato. A sociedade onde ele tá Isso. inserido, A né? convivência, Contexto. né? Então, muitas vezes, a escola tá fazendo o papel dela, mas em casa, não. E às vezes é o contrário. Em casa, às vezes, a gente tá fazendo papel, mas a escola, não. E às vezes eu não falo nem escola, a instituição. A instituição. Eu falo realmente colegas dos que colegas. vêm. Sim. Exato. Sim. Né? Os colegas ali que acabam trazendo, às vezes, de casa. Uma colega minha tem um filho que ele entrou na 5ª série agora. E ela estava comentando que ano passado teve uma história de uns comentários em sala de aula sexuais. A coordenação mandou anotação pro filho dela, porque o filho dela estava fazendo comentários sexuais. E o menino chegou indignado em casa, porque não fui eu. No final das contas, quem que estava fazendo os comentários sexuais era uma menina. Só que é muito mais difícil uma menina estar fazendo comentários sexuais do que um menino. Então, quem que levou a culpa foi o menino. Rapaz. E aí, no final das contas, realmente foram ver, era a menina realmente que estava fazendo. A menina tinha contato, parece que com primos, ou seja, com familiares de idade maior, e estava realmente já com um conteúdo muito sexualizado para a idade. E aí, ok, agora foi a menina. Então, acaba respingando sempre naquele que seria, né? Ah, não, é um menino. Então, a gente sempre tem que cuidar também com essas... Respeito. E isso, Independente respeito. de Acho que gênero. parte sempre do respeito. Criar uma das coisas que eu sou professora da área de cultura de paz, né? Eu falo, a escola, ela é o segundo lugar onde nós temos a oportunidade de vivenciar um espaço que é diferente da nossa família. Então, ele realmente e é o segundo lugar nesse sentido, mas é o primeiro lugar que eu vou me deparar com o diferente. Isso, essa palavra. É entender e respeitar o diferente. Isso, é o primeiro lugar onde eu vou me deparar com o diferente. Então, eu chego lá, os meus colegas têm valores diferentes. Eu falo na escola, eu falei, gente, até o lanche é diferente. A mãe que manda coxinha frita e a mãe que manda o bolinho de banana sem açúcar, sem sal, tal, com um pedacinho a mãe que não manda. Isso, a que Dá não o manda, compra o dinheiro. que tiver na Dá o cantina. dinheiro, Compra o que tiver na cantina. Então, isso é uma diferença sutil, assim como as diferenças mais impactantes que são os preconceitos, os vieses, que a gente traz com a gente no nosso contexto e que a escola é um lugar de colocar isso numa condição do como que eu reajo a essas situações, né? E num contexto aqui de tentar entender. Inclusive, poxa, no sentido, eu falo isso lá com os adolescentes quando a gente faz rodas de cultura de paz, enfim. A gente tem que ter vergonha, enquanto sociedade brasileira, de dizer que em 2025, 2026, olha lá, em 2025, 2026, tinha uma lei que aquela sociedade brasileira lá tinha que ter uma lei dizendo que não podia bater em mulher. Isso. Então eu falo, esse é meu sonho de expectativa enquanto educadora, é que daqui a tantos anos, você vai voltar para o passado e vai dizer, nossa, que vergonha, aquela sociedade tinha que ter uma lei que dizia que isso era proibido, que é crime. Tinha que ter uma delegacia especializada em crime contra o idoso, contra a criança, contra a mulher, o que é isso? Então, olha que barbárie de sociedade. Então, eu falo, eu sonho o dia que a gente vai viver 2026 como se fosse 2026. E não como se fosse 1940. 1800. Então, tem muita coisa para a gente contribuir no campo da educação. E a escola, criando esses espaços, é muito importante. Então, dominar essas narrativas no sentido de que a gente não polariza, mas a gente coexiste e convive, né? Eu penso que a escola é um ambiente muito fortalecido para isso. É o ambiente ideal, né? Deveria ser o ambiente ideal, realmente, para conhecer o diferente e para respeitar o diferente. Exato.
Bom, gente, o nosso tempo aqui tá indo, encerrando um papo maravilhoso. E efetivamente, hein, viajamos com vocês. O nome do nosso episódio, Mulheres Educando o Mundo. Fizemos viagens aqui hoje, maravilhosas. Último recado de vocês enquanto mulheres educadoras, o que vocês imaginam para as próximas gerações de mulheres e de homens que coexistam e que convivam, como um recado aí nesse Dia Internacional da Mulher. Cássia, começamos com você. Eu acho que o mundo ideal, ele parte, né, primeiro, do reconhecimento, de se reconhecer no outro, de entender que todos podem o que eles quiserem, o que eles conseguirem. E eu acho que um recado importante também, eu acho que principalmente assim para a educação no geral, é que as mulheres elas tenham percepção também, que elas sejam educadas para perceber os abusos. Porque muitas vezes elas estão sofrendo abusos, mas elas não reconhecem esse abuso. Eu acho que a gente poderia começar um trabalho a partir daí, né? De mostrar o que é o sentimento que ela tem de dúvida. Gente, mas será que eu realmente não fiz isso mesmo? Que ele está dizendo que eu não fiz, então acho que eu não fiz. De começar a entender que esses questionamentos que ela faz para ela mesma é reflexo de um abuso psicológico, às vezes de um abuso financeiro, às vezes de um abuso físico. Porque o abuso físico, ele não começa com o abuso físico, né? Ele começa com um tom de voz mais elevado, ele começa às vezes com um empurrão, e aí daqui a pouco vem o momento da lua de mel de novo, tá tudo bem, aí daqui a pouco ocorre de novo violência. Com um nível maior. Com um nível maior, vai escalonando. Então, acho que as vítimas, as mulheres, começarem a aprender, a entender, a reconhecer todo esse processo é muito importante, que a gente conseguiria realmente, ok, eu entendi que ele está me abusando psicologicamente, vou colocar um ponto final nessa relação. E aí entra as outras questões de educação para ela realmente ter forças para colocar um ponto final nessa relação. Porque muitas vezes o que a gente vê hoje é que elas não têm forças, às vezes elas não têm condições de deixar aquela relação. Acho que é isso. Aí depende do financeiro, né? E a tua parte é importantíssima, mulher. Exato. Professora Regina. Eu já falei tanto. Seu sonho, assim, para as próximas gerações, quando a gente fala aí da igualdade de gênero. É realmente que haja uma igualdade, mas uma igualdade sem frescura. Uma igualdade que o absurdo seja achar diferenças. Eu sonho uma sociedade que não tenha a delegacia especializada em atendimento do idoso, da criança, do adolescente, da mulher, dos maus tratos animais, que não haja necessidade disso, que exista a lei que diga somos todos iguais perante a lei, e que não seja como a Revolução dos Bichos, todos são iguais, porém alguns mais iguais que outros. Não, alguns não são mais iguais que outros. Somos todos iguais, sim. Esse reconhecimento parte, como disse a nossa amiga, do auto-reconhecimento da própria mulher. Eu tenho direito, sim, e esse direito eu vou atrás. Ninguém vai fazer por mim, eu vou fazer. Eu tenho direito a esse espaço, eu reconheço esse espaço. Infelizmente, o reconhecimento não pode ser só do elemento feminino. Que homens reconheçam que temos espaço, sim, e que não perdemos a maternidade, ou não perdemos a feminilidade, não perdemos nada disso, porque nós somos polivalentes, nós conseguimos ser guerreiras e mães, ou optar por não ser mãe. Eu posso ser guerreira e posso ser uma educadora que cuida dos anos iniciais, e não vou perder essa capacidade de trocar uma fralda, de fazer algo, aspas, estritamente feminino, que é um horror também, né? Porque eu sou guerreira, porque vou atrás de algo. A palavra respeito, para mim, é realmente muito importante. E que o diferente seja foco de aprendizado, e não de crítica, que a gente aprende muito com o diferente. Meu Deus, muito, muito, muito. Então, que a gente aprenda, não critique. Né? E que a mulher, ela entenda que ela não nasceu para servir o outro. Seja o marido, seja o filho. Ela nasceu para ser ela mesma, para ter a profissão que quiser, que não precise se provar 3, 4 vezes, enquanto o homem, assim, eu acho que eu sei, vai lá e já tá tudo certo.
que ela tenha até autoestima, né? Porque a gente se prepara 1000 vezes mais e demora muito mais para tomar a iniciativa, para empreender, principalmente. Enquanto o homem viu um cursinho ali de 30 minutos, não, vou começar. Vou com a cara e com a coragem, depois eu aprendo. E isso vem desde a educação, né? De que a gente sempre precisa ali, se a gente quer levantar a voz, é que histérica. mulheres não são arrojadas, homens são arrojados. Exato. É o que a gente escuta, né? Então, que a mulher tenha voz, que ela possa falar sem perder emprego para isso, sem que ela tenha que se diminuir, fique quieta depois disso. Que as meninas entendam que elas podem ser o que elas quiserem. Então, eu sempre dou exemplos de aluna que trabalha no Google, que é engenheira de automação, a outra que trabalha na Tesla. Eu tenho uma aluna que é médica em Yale. Então, em tudo que é canto. Tem homens? Óbvio que tem. Mas por que as mulheres marcam mais? Porque pra gente ser diferente. E que não seja mais diferente, que seja só mais um. Então, esperamos que, né? Em 2036 a gente não fale a mesma coisa, né? Seja um pouquinho diferente daqui 10 anos. Ai, lindas mensagens, homenagens, reflexões, críticas nesse nosso episódio que está chegando ao fim. E que nós desejamos para você, mulher, educadora, professora que nos acompanha aqui no Escola em Voz, que esse dia seja mais do que um dia simplesmente de comemoração, mas para você ressignificar projetos, espaços, possibilidades que você, aí no seu lugar, na sua escola, na sua atuação, no seu contexto, consegue ampliar para que a gente tenha futuros melhores para as mulheres, para os homens, para que a gente viva uma sociedade melhor e mais igualitária aí nos próximos anos. É por isso que a gente se dedica à educação. Fiquem bem, feliz Dia Internacional da Mulher. Nos vemos nos nossos próximos episódios aqui no Escola em Voz. Parceiros oficiais do Escola em Voz, nesta terceira temporada, Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Keep Up Cultural and Educational. Levando sua escola a um novo patamar. Jornada das Profissões 2026. Por uma decisão consciente e inteligente. Elos Educação e Turismo. Cinep ISC, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.